No rolo do livro está escrito a meu respeito. E se toda a Bíblia fosse sua autobiografia espiritual? Nesta palestra profunda de 1968, Neville Goddard revela que não existe um Deus externo, nem personagens históricos separados de você. Moisés, Abraão, Jacó, Esaú, o cordeiro, a besta, todos vivem dentro da sua consciência. Hoje, você vai saber quem são as duas nações dentro de você. Porque o mal não deve ser combatido, mas redimido. O que significa o rolo do livro escrito sobre você? E por que Cristo é o seu próprio poder criador? Se você está pronto para sair do mundo do engano e despertar para quem você realmente é, então este vídeo é para você. Respire fundo. E entre. Davi, falando conosco no Salmo 40, diz: Eis que venho para fazer a tua vontade, Senhor, pois no rolo do livro está escrito a meu respeito. E no capítulo 5 do Evangelho de João, encontramos estas palavras nos lábios de alguém chamado Jesus Cristo. Examinais as Escrituras, porque pensais que nelas tendes a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Afirmando que todo o livro se refere a ele, começa com Moisés, a lei, os profetas e os salmos, e interpreta as Escrituras como coisas que dizem respeito a si mesmo. Descobrirás que este método de interpretação é a chave que abrirá as revelações mais íntimas. Pegue qualquer história e, independentemente de a figura central ser masculina ou feminina, afirma ser esse ser, que está lendo a sua própria autobiografia. No capítulo 25 do livro de Gênesis, o Senhor disse a Rebeca: Duas nações estão no teu ventre, e de ti nascerão dois povos, um será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. E, completados os seus dias, nasceu o primeiro, ruivo e coberto de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Então saiu Jacó, seu irmão, segurando o calcanhar de Esaú. Agora, vamos ao último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e lemos estas palavras do Senhor. Amei Jacó, mas odiei Esaú. Imagine-se no papel de Rebeca e tente descobrir quem são esses dois que você gerou. Lembre-se. Se eles vieram do seu ventre, eles estão dentro de você. Um aspira ao céu, esse você ama, e o outro se apega à terra, esse você odeia. Esses não são dois garotinhos que viveram há milhares de anos. A Bíblia é história divina, não secular. Os personagens ali descritos habitam dentro de você, dentro de mim, dentro de cada criança nascida de mulher. Falando ao homem por meio dos sonhos, sendo cada sonho egocêntrico e proteico, Deus desempenha todos os papéis, sejam eles masculinos, femininos ou do reino animal. Agora, permitam-me compartilhar com vocês uma experiência que me aconteceu há muitos anos. No início da década de 1930, de repente me vi diante de duas figuras. Acima de mim e à minha direita, estava um belo ser angelical, enquanto abaixo estava um animal monstruoso e peludo que parecia um orangotango. Falando com uma voz gutural, ele olhou para esse ser celestial e disse: Ela é minha mãe. Repugnado pelo pensamento, eu o golpeei e, a cada golpe, ele se fortalecia. Então, do fundo do meu ser, percebi que esses dois eram minhas criações. Falando com voz humana e parecendo um animal coberto de pelos, esse ser monstruoso era a personificação de todas as minhas energias mal direcionadas. Cada pensamento desagradável, cada ato cruel e impensado contribuía para o seu crescimento. Sussurrando em meu ouvido, influenciando minhas decisões para alimentar sua fome, ele se alimentava de violência, enquanto o ser angelical era a personificação de todos os pensamentos bondosos e belos que eu já havia tido. Então percebi que ele tinha o direito de viver. Ao alegar ser descendente desse ser celestial, ele afirmava existir, mas eu sabia que não existia. Ele não tinha poder próprio, apenas o meu poder de consciência. Embora parecesse distante e completamente livre da minha percepção, eu sabia que era a causa de sua vida. E, ao prometer a mim mesmo que o redimiria, ele se dissolveu e toda a energia que eu havia dado para criar e sustentar aquele monstro retornou a mim. Ele não apenas se dissolveu, como também não deixou nenhum vestígio de sua existência.
Hoje posso trazê-lo de volta à memória, mas ele não tinha existência fora de mim. Ele era simplesmente energia encarnada, portanto, não era ele Cristo, o poder criador de Deus? Não é Cristo o portador de todos os pecados do mundo, permitindo que o homem o use ou abuse dele? Foi o meu próprio poder criativo que eu abusei, e Cristo é o poder criador de Deus. E somente Deus pode criar e somente Deus pode redimir. Agora ouçam estas últimas palavras na cruz, registradas no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma parte do versículo 5 do Salmo 31, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos Deus, o doador do poder, redimindo-o, pois seu poder criador não pode ser perdido, nem na eternidade. Quando confrontado com o meu poder mal utilizado, simplesmente o redimi. Declarando-se existir fora e independente de mim, eu sabia que não podia ser, pois não há outro, e ao redimir toda a minha energia mal utilizada, ela retornou a mim e a gloriosa brilhou como o sol. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, lemos: Foi dada à besta uma voz para proferir blasfêmias contra Deus, contra o seu nome e contra o seu tabernáculo, isto é, contra os que habitam no céu. Meu monstro proferiu blasfêmias, reivindicando o direito divino ao declarar que o ser celestial era sua mãe. Não nos é dito no capítulo 10 de João que ele foi acusado de blasfêmia por ousar afirmar ser o Filho de Deus? Leiam atentamente o capítulo 13 de João e verão que o tabernáculo de Deus é composto por aqueles que habitam no céu, de modo que toda a sociedade redimida forma o corpo de Deus. O ser angelical que vi personificava essa sociedade, esse tabernáculo de Deus que é Deus, portanto, meu monstro estava usando o nome de Deus em vão. Agora, falando em sonhos. Recebi ontem a carta de um senhor, na qual ele dizia: Em meu sonho, eu estava parado na calçada quando ouvi as palavras: Desta vez, vamos pegá-lo. Ele já está foragido há muito tempo. Então, um homem parecido com você, Neville, passou rindo, cantando e dançando. Enquanto eu observava, ele subiu 3 ou 4 lances de escada e parou no centro de um palco brilhantemente iluminado. Em seguida, os adereços começaram a se mover e ouvi o som de um portão de ferro se fechando, enquanto uma voz anunciava: Seu engano acabou, e então acordei. Ao observar este sonho superficialmente, você pensará que eu, um enganador, estou agora atrás das grades e que meu engano acabou, mas permita-me citar as Escrituras. A criação foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação fosse libertada desta escravidão à corrupção e alcançasse a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Toda criança nascida de mulher é enganada, pois este é um mundo de engano, onde tudo engana. Então, vamos analisar esse sonho, lembrando que todos os sonhos são egocêntricos, com o indivíduo que sonha desempenhando todos os papéis. Ver o homem alegre e feliz se assemelhando àquele que conta a história da salvação indica que você, o sonhador, está no caminho certo, que ao aceitar minhas palavras, você deixa para trás o mundo do engano. Nos é dito: as boas novas que nos foram anunciadas também foram anunciadas a eles. São as mesmas boas novas, mas não lhes trouxeram benefício algum porque não foram recebidas com fé quando as ouviram. Muitos já ouviram a história da salvação, mas poucos a aceitam. Se, porventura, por sua longa jornada, você a aceitou como seu modo de vida e está disposto a vivê-la independentemente do que ouça em contrário, então se encontrará livre do mundo do engano. Acreditar no poder do dinheiro, na importância social, na fama ou em ser o homem ou a mulher mais bem vestidos é jogar o jogo do engano, enganando a si mesmo para sempre. Meu amigo viu um espírito alegre e feliz que conta uma história de salvação que não depende de tentar ser bom ou adquirir mérito. Isso é tudo o que peço que você faça. Acreditar nas minhas palavras e viver de acordo com elas. Você não precisa adquirir mérito para entrar no céu, sua aceitação da minha história o levará diretamente para lá. E quando chegar a hora, o céu se revelará dentro de você e você deixará este mundo de enganos. Chegou outra carta, dizendo: Encontrei-me no que parecia ser um mundo antigo,
repleto de multidões de pessoas. Enquanto conversava com 3 homens, olhei para baixo e vi um cordeirinho aos meus pés. Peguei-o no colo e disse: Este é o meu bebê. E quando olhei para os rostos dos homens, eles sorriram e eu acordei. Isto é uma prefiguração, um presságio. O cordeiro é o símbolo do grande sacrifício de Deus, como nos é dito logo no início de Gênesis. Pai, vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro. No capítulo 13 de Apocalipse, somos informados de que todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo adorará a besta. Todos foram escritos ali antes da fundação do mundo, antes de se tornarem seres dualistas. Existe um você exterior que, sendo carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus, por isso seu nome exterior não está escrito ali. Mas o seu você interior estava lá. Antes da fundação do mundo, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Isso não é um pensamento emergencial da parte de Deus. O plano da salvação veio antes de entrarmos. Tudo foi um plano de expansão. Seu pequeno cordeiro era uma prefiguração da criança, o símbolo de seu nascimento do alto. Chegou outra carta, dizendo: Fiz minha lição de casa, por assim dizer, sentando-me na sala de estar e imaginando algo que quero experimentar aqui. Depois de me satisfazer com a sensação de tê-la alcançado, me banhei nessa sensação por um tempo e, enquanto fazia isso, senti-me transformar em uma esfera de luz. Abaixo de mim, estendendo-se ao infinito, havia um abismo que eu também sabia ser eu mesmo. Como a esfera de luz, movi-me em todas as direções, cobrindo o abismo. Então, eu, a esfera de luz, e eu, o abismo, começamos a nos contrair. Ficamos cada vez menores até que senti que entrei no meu crânio. Então, senti como se fosse explodir. Então, para impedir, abri os olhos, e retornando a este mundo, quebrei a visão. Agora, este cavalheiro sabe que, não importa o que apareça no mundo exterior, tudo acontece no céu, que está dentro do crânio. É lá que o drama se desenrola, pois é lá que Deus está sepultado. Tendo tido essa experiência maravilhosa, meu amigo agora conhece a verdade da visão de Blake. Tudo o que você contempla, embora pareça exterior, está dentro de você, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade não passa de uma sombra. Então ele disse: Gostaria de saber se aqueles que frequentam suas reuniões ensinam aos filhos a arte da revisão. Eu a ensinei ao meu filho quando ele tinha 5 anos. Na época, ele sofreu um acidente bastante sério e estava sangrando muito. Enquanto eu lavava o ferimento, pedi ao meu filho que repassasse todo o ocorrido, mas que omitisse a parte em que se machucava. Expliquei que, se ele omitisse aquela parte específica, não teria motivos para chorar. Ele fez o que eu pedi e imediatamente parou de chorar. Continuei lavando o ferimento e, assim que o sangramento parou, coloquei um curativo frouxo e meu filho voltou a brincar. Desde aquele dia, sempre que meu filho, que agora tem 7 anos, se machuca, ele revisa a cena e omite a parte em que se machuca. Enquanto minha esposa jogava tênis, ela sofreu uma fratura grave no tornozelo. Nós dois revisamos o incidente, embora ela tenha precisado parar de jogar tênis por um tempo, o tornozelo sarou rapidamente com a ajuda apenas de uma bandagem elástica, para a grande surpresa do médico. Se você tem filhos, ensine-os a arte da revisão desde cedo para que a ideia se torne um hábito, assim como aconteceu na casa deste senhor. Voltemos agora à interpretação das Escrituras. Sejam pura imaginação, peguem qualquer passagem e coloquem-se no papel central, pois no livro está escrito sobre vocês. Não pensem em algum homem que viveu há 2000 anos. Cristo em vocês é a esperança da glória. Esse é o Cristo de quem as Escrituras falam. Entrem no estado de Abraão ao lerem a história de Abraão e Sara. Então, tornem-se Sara quando ela for o centro, e Rebeca quando ela aparecer, pois o livro está escrito sobre vocês. Façam isso e vocês terão a chave que abrirá as passagens mais difíceis das Escrituras. Não desista. Reflita sobre cada história como se estivesse acontecendo com você agora, e seus olhos se abrirão.
Visões virão e lançarão grande luz sobre seu entendimento, como a visão que compartilhei esta noite, a visão das duas nações dentro do meu ventre, uma angelical feminina e outra monstruosa masculina que não tinham o direito de viver. Permita-me dizer-lhe, que quando me comprometi a redimi-lo, nunca senti tanta compaixão antes ou depois. Eu sabia que era a causa daquilo que não tinha o direito de existir, e quando me comprometi a redimi-lo, mesmo que levasse a eternidade, tudo se dissolveu, sem deixar qualquer vestígio que sequer sugerisse que um dia existiu. E toda a sua energia retornou a mim, para ser usada com sabedoria, para não ser mais desperdiçada. Um dia, todos nós confrontaremos nossas duas nações, uma mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Bem, o primeiro ato do homem registrado nas Escrituras foi violento. Caim matou Abel. Caim, o homem exterior e violento, vem primeiro. Esaú, um homem coberto de pelos, veio primeiro, enquanto Jacó, o usurpador, veio em segundo lugar. Esaú, uma vez redimido, desaparece e é substituído por Jacó, cujo nome é mudado para Israel, que significa aquele que governa como Deus. Mantenham sempre vivo aquilo que amam, a sua emanação é a sua morada. O monstro não apenas abriu a boca para proferir blasfêmias contra o nome de Deus, mas também contra a sua morada, isto é, aqueles que habitam no céu. O céu, composto pelos redimidos, é a única morada de Deus. Todos, quando elevados e redimidos, serão incorporados a esse único corpo de beleza e glória. O monstro, ao reivindicar autoexistência, usa o nome em vão. Ele não tem vida alguma fora daquele que, pelo mau uso do poder criador de Deus, o fez existir. Quando o virem, saberão no fundo da alma que são a causa da sua desgraça. Ele não tem o direito de viver, não tem o direito de existir, mas vocês não podem matá-lo, ele precisa ser redimido. No capítulo 13 do Apocalipse, você é questionado: quem pode vencer a besta? E no capítulo 3 de Mateus está escrito: não resistam ao mal. No mundo de César, essa afirmação não faz sentido, mas o mal que você criou em si mesmo é a causa do mal no mundo de César. O mal dentro de você sussurra violência em seu ouvido para se alimentar. Por isso, você é instruído a não resistir a ele, pois ele próspera com a sua resistência. Quando eu espancava meu monstro, ele adorava tanto que crescia diante dos meus olhos, pois, enquanto eu o espancava, eu o alimentava com violência. Portanto, não resistam ao maligno, mas redimam-no. Quando me comprometi a redimi-lo, não o fiz para o benefício de outra pessoa, mas sim para o meu próprio benefício. E, ao fazê-lo, ele se desfez, à medida que todo o poder dos meus momentos mal utilizados retornava a mim, e eu me sentia como uma gigantesca fonte de puro poder redimido. Pegue qualquer história das Escrituras e afirme que você desempenha o papel central, pois você é o seu centro. Não há outro ser. Há somente Deus e você é Ele. Não importa o nome dado ao personagem principal, assuma o seu papel e todo o livro se revelará dentro de você e você saberá que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não volte atrás e não acredite em um Deus fora de você. Saiba, como meu amigo, que seus dias de engano acabaram. Você foi submetido à futilidade, não por sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que você alcançasse a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois, ao libertá-lo, ele se libertaria deste mundo de escravidão à decadência. O homem, sujeito à futilidade, acumula bilhões de dólares, ostenta e usa seu poder por apenas 70 anos, para descobrir que amanhã sua pequena alma será chamada. Ele não morre, mas atravessa o portal chamado morte para se encontrar restaurado à vida em um ambiente mais adequado ao trabalho que ainda precisa ser feito nele. Para aqueles que não conseguem acompanhá-lo, ele morre, mas para si mesmo ele tem cerca de 20 anos, no ano 3000 ou 1000, pois é um livro fechado. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há de novo debaixo do sol. A vida em um mundo como este continuará até que o verdadeiro propósito de Deus seja cumprido, e isso acontecerá quando a imagem de Deus despertar em todos os seus filhos. Deus despertou em mim e despertará em todos, pois todos estão destinados a despertar a imagem do único. Esta noite,
Pergunte a si mesmo o que diziam sobre você quando era chamado de Abraão. Leia a sua história com atenção e deixe-a se desenrolar dentro de você. Então, um dia, o verdadeiro drama se revelará e, a partir desse momento, ao deitar a cabeça no travesseiro, você não mais entrará na fronteira do sonho, mas transcenderá esta era para adentrar um mundo completamente diferente. Ainda ligado a este lugar, contudo, você retornará dia após dia até que sua missão esteja concluída. Muitos de vocês têm tido visões da minha partida recentemente. Todas são simbólicas. Uma senhora estava me ouvindo falar sobre a lei quando, de repente, saí da túnica no palco. Permanecendo inerte atrás do púlpito, um silêncio tão denso preencheu a sala que parecia palpável. Então, retornei e, com grande dificuldade, vesti novamente a túnica e terminei meu discurso sobre a lei. Permitam-me dizer. Embora haja muitas coisas aqui que eu aprecie, gostaria que a visão dela fosse verdadeira nesse aspecto. Mas ela me evocou em sua visão porque sou eu quem, no mundo exterior, a apresentou a esta lei de Deus. No que lhe concerne, há pouco, ou quase nada, que eu possa lhe dizer a respeito da lei, então me afastei desse aspecto de ensiná-la. Tudo o que posso compartilhar com ela agora são aspectos da promessa, o que abordei em meu livro, Ressurreição. Hoje percebi que meu livro foi registrado em 1966. Foi no dia 10 de outubro de 1966 que uma estaca de madeira foi pregada em meu ombro, sobre a qual recaiu a responsabilidade de contar a história. Agora a contei como nunca foi contada antes. Quando eu partir, haverá um registro de como Deus se revela no homem. Contei-a com a maior clareza e simplicidade que pude, naquele capítulo chamado Ressurreição. Meu trabalho está concluído. Então ele veio e cortou a manga da minha túnica, expondo o braço de Deus e cumprindo os capítulos 32 e 53 de Isaías. Quem creu no meu relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço direito é o símbolo do poder de Deus. Tendo revelado toda a história de Cristo dentro de mim, ele me deu o poder de registrá-la para que as gerações futuras leiam minhas palavras e se libertem das tradições dos homens. Acreditando que, a menos que um esforço tremendo seja feito para adquirir mérito, o reino dos céus é inatingível, os homens têm sido desviados do caminho certo. O reino é alcançado simplesmente ouvindo a história da salvação e crendo nela. Você não precisa entrar em uma igreja, mas se ouvir a história da salvação e viver de acordo com ela, as Escrituras irromperão dentro de você e o papel do personagem central das Escrituras, chamado Jesus Cristo, será seu. Enquanto isso, pegue uma passagem das Escrituras, e colocando-se no centro dela, deixe a história se desenrolar. Faça isso e você entenderá o seu significado. E lembre-se sempre de que um sonho é egocêntrico e proteico. Proteu era o lendário deus do mar que, a serviço de Netuno, podia assumir qualquer forma. Você, o sonhador, é Deus assumindo muitas formas para realizar seus sonhos. Deus é o autor do drama e o ator. Em seu devaneio, eu represento o papel de seu mestre da palavra de Deus, então eu poderia aparecer nesse papel em seu sonho noturno. Mas tenha em mente. Os sonhos, diurnos e noturnos, são você mesmo tornado visível. Você é o sonhador sonhando o sonho da vida. Um dia você encontrará seu monstro no limiar da consciência, pois ele está ligado a você, embora você não possa vê-lo. E quando você o dissolver com sua compaixão e amor, ele não evaporará no espaço, mas retornará a você. Não consigo descrever a emoção de vivenciar essa união. No final da jornada, você encontrará esses símbolos surgindo em seu mundo e dirá: em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus fiel. Tendo usado mal o seu poder enquanto dormia, ao despertar, Deus se redime. E seu último clamor na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, vamos entrar no silêncio.